Eu passo a palavra ao senhor Vone Aguiar, do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, representando Ricardo Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral, da ABAG. Bom dia, senador. Bom dia aos presentes. Está ligado, né? Está ligado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente o espaço aberto aqui para a ABAG e para o SNETA. Vou tentar representar o Nogueira da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, e o SNETA, Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo. Bom, parabenizo aqui novamente a oportunidade de discutirmos o assunto. É um assunto pertinente, preocupante, e que está na superfície aí dos entendimentos aí do governo. Muita gente vendo aí o CBA, mas eu queria destacar que, ouvindo os colegas falando aqui, eu até vim com uma prévia apresentação, mas ouvindo os colegas expondo, eu cheguei à conclusão que o diagnóstico do nosso problema está feito aqui. Eu acho que não tem mais o que discutir muito, a não ser, lógico, a parte da tarde apresentarmos melhorias, mas, diante das exposições dos colegas, o diagnóstico está feito. É má gestão dos órgãos competentes para gerir a aviação brasileira e gente incapacitada operacionalmente, com conhecimento técnico para gerir o negócio. Eu venho acompanhando já os processos da aviação aqui em Brasília e não me recordo de ter me reunido ou conhecido em várias reuniões que eu participei, pessoas com má fé, com má vontade, todas elas bem intencionadas, mas que os colegas falaram, são bem intencionados, têm bons currículos, mas estão no lugar errado. Não vivem da aviação, não conhecem da aviação e, principalmente, não chamam a indústria para conversar, para definir diretrizes para a indústria aeronáutica. Eu me recordo que logo no começo da ANAC, quando se começou a falar da Resolução 113, que via substituir a 774, em uma das reuniões eu solicitei ao então diretor da ANAC, doutor Alexandre, que chamasse a indústria para que, junto com a indústria, Infraero, todos os players envolvidos, essa resolução fosse discutida e bem embasada para o seu prosseguimento. Bom, isso não foi feito, ela foi colocada em audiência pública. Várias entidades, várias empresas apresentaram sugestões de melhorias e não foram poucas. A própria Infraero apresentou mais de 80, pelo que o pessoal nos falou, e nada foi alterado na Resolução 113. Ela está até hoje em discussão na ANAC, deve estar caminhando para o 5º ano e não se define nada. O nosso CBA, que é a nossa lei máxima, está em discussão aí na Câmara. Como o professor Respice falou, ele está sendo emendado, é quase um Frankenstein. Também não se define, já tem aí, acompanha aí coisa de 2 ou 3 anos dessa discussão. E eu entendo que, aproveitando dessa fragilidade da Resolução 113, que não se define, e mais o CBA, que está em discussão, que também não se define, todo coberto de emendas, recentemente a Infraero, de uma forma, vou pegar a palavra aqui do meu colega Nogueira, truculenta, emitiu o ato 3139. Bom, esse ato 3139, ele, como já falei, foi colocado de forma truculenta em cima das empresas, ele está se sobrepondo, ou está querendo se sobrepor à legislação que é o CBA. Ora, se o próprio CBA fala que
a aviação regular e a aviação não regular são serviços aéreos públicos e, por conseguinte, estão isentos de licitação para as áreas aeroportuárias, por que o ato 3139, que é um ato que só teria o dever de fazer cumprir a legislação, desgarra, então, essa determinação da legislação, colocando, então, as empresas regulares dispensadas de licitação e colocando as empresas não regulares e as empresas que fazem manutenção de aeronaves subordinadas à licitação para uso de áreas operacionais, de áreas aeroportuárias. No nosso entendimento, isso é descabido. O ato 3139 não poderia fazer o que está fazendo. Então, a gente sente, eu percebo agora, vendo os colegas falando e as consequências que todos nós da aviação estamos sofrendo, o diagnóstico está mais do que feito aqui, má gestão, pessoas não compromissadas, incompetentes no bom sentido da palavra, né? No modal aviação, tomando decisões, afetando milhares e milhares de pessoas, não só as pessoas que trabalham na aviação, que dependem da aviação, que fazem a aviação rodar, como também, lógico, o próprio usuário. Acho que também está sendo esquecido, né, nessas decisões aí que estão sendo tomadas. Então, eu complemento aqui a minha breve apresentação, também complementando o que o colega falou. Eu participei já em várias reuniões com pessoas da ANAC, da SAC, da Infraero, do governo, para discutir as questões da aviação, e em muitas dessas reuniões, senador, a gente sentiu falta, quando não da Infraero, da ANAC, ou se não de ambas as entidades. Então, se discute muita coisa, ou se discutiu muita coisa nessas reuniões, e praticamente palavras foram ao vento, porque de decisão mesmo, para corrigir alguma coisa, nada foi se tomado. Por quê? Faltava ali uma peça importante, ou duas peças importantes que poderiam ali nos ajudar, que era, muitas vezes, a ANAC, muitas vezes a Infraero, ou até mesmo ambas. Eu até cito aqui como exemplo muito recente a nossa audiência de terça-feira, quando esteve aqui o doutor Siqueira representando a Infraero, mas da ANAC não teve ninguém. Então, a gente vem sofrendo já ao longo desses anos todos com essa letargia, essa inoperância dos órgãos reguladores da própria Infraero em poder, junto com a aviação, com a indústria, discutir e tentar chegar no consenso daquelas medidas que seriam, lógico, bem aplicáveis para o setor. O que a gente está vendo é o seguinte, é um retrocesso. São medidas descabidas que prejudicam o setor como um todo, desde ali a formação de mão de obra, como foi colocado aqui na terça-feira, do mecânico, do piloto, as dificuldades que essa turma enfrenta para se formar, para trabalhar, até o usuário final. E com um agravante, né? Ações como essas que estão sendo tomadas pela Infraero e pela ANAC, é lógico que isso a gente não concorda, isso está errado, mas às vezes até obrigam as empresas que são sérias a começarem a encurtar os seus investimentos em reciclagem de mecânicos, reciclagem de pilotos, compra de ferramental especial, de publicações técnicas, de aparelhamento apropriado para a manutenção das aeronaves, que são essenciais, em detrimento do que estão sendo exigidos pelo outro lado. Por exemplo, os aumentos abusivos que a Infraero tem aplicado para as empresas, na questão de concessão de áreas, do valor mensal. Isso só vai afetar o passageiro, porque começa a comprometer a segurança do usuário. Então, a gente está vendo aqui, está presenciando, está vivendo aqui um momento delicadíssimo porque passa a aviação. O senhor falou na audiência passada que o problema é muito maior, que o governo deveria intervir e ser presente nas decisões, porque o problema não é questão de empresas, de oficinas, de ANAC, ele é muito maior. O que a gente está presenciando aqui, realmente, com a palavra dos colegas, o diagnóstico está feito. É má gestão e pessoas mal colocadas nos postos que estão ocupando.
Para complementar, senador, o que a gente vem sofrendo, então, com essas questões de desmando e inoperância da ANAC, eu vou dar um exemplo aqui, bem breve, do que hoje as empresas de exploração de petróleo, as empresas que são contratadas pelos exploradores de petróleo, estão passando lá no nosso litoral. É notório o crescimento das áreas de exploração até com pré-sal. Cada vez mais plataformas, cada vez mais distantes e cada vez mais dependentes do uso de helicópteros. Houve um estudo recente aí que dos 160 helicópteros hoje que operam nessa indústria, para 2020, a perspectiva é que passem de 160 para 270 aeronaves para atender o setor. Ora, se a indústria já está sinalizando que até 2020 nós vamos pular de 160 helicópteros de médio e grande porte para o número de mais de 270, 275 helicópteros para previsão, é lógico que as empresas que fazem manutenção, que operam essas máquinas, necessitam de mais hangares para sua manutenção. O que está acontecendo? É uma medida na contramão. Esse ato 3139, que a Infraero emitiu recentemente, além de desobedecer o CBA, artigo 40, desgarrando, então, as empresas não regulares do benefício da dispensa de licitação, ele também dita que, se uma empresa que já opera no aeródromo, que possui hangar, mas que com a demanda crescente necessita de um outro hangar, porque vão chegar mais helicópteros para operar, ela tem que dispor desse hangar que ela já ocupa para entrar na licitação do que a Infraero vai abrir. Ora, se o mercado está crescendo, se a indústria está crescendo, o ato está vindo na contramão desse crescimento. Então, assim, é um exemplo clássico, né, do que a empresa, do que a indústria está sofrendo com essa falta de gestão já aqui tão sedimentada, debatida e sacramentada. Eu tenho algumas sugestões para apresentar. Eu vou deixar, então, com o Jorge, porque na parte da tarde eu não vou estar presente, mas deixo, então, com o Jorge as sugestões da ABAG e do SNETA. Agradeço aqui a participação e me coloco à disposição dos senhores.